Olá, tudo bem? Que bom lhe ver mais uma vez aqui em nosso canal. Não me conhece ainda? Não tem problema nenhum. Eu sou Amaury Oliveira, mas muitos de vocês me conhecem apenas como Salvador Adênio. E este é o nosso canal Salvador Rosa do Deserto. Seja muito bem-vindo e aproveite o nosso conteúdo de hoje. E sobre o que será esse conteúdo de hoje, Amaury? Me conte aí. Bom, hoje nós vamos falar sobre uma técnica bem interessante que nós aplicamos nessas 4 plantinhas daqui. Na verdade, aplicamos em mais, mas trouxemos essas 4 aqui. Se trata de quê? Poda radical. Às vezes as pessoas ainda têm um certo pavor, um certo medo quando a gente fala sobre poda radical. Mas é muito importante que você domine ou que você saiba executar essa técnica, porque pode lhe tirar de um sufoco, no caso de podridão, por exemplo. Além de beneficiar a sua plantinha, de que forma? Esteticamente. Você vai ter uma formação, né? Você vai ter um agrupamento de raízes bem diferenciado. Muitos, inclusive, chamam essa formação de raiz aranha, pela sua morfologia, pela sua estética, onde elas se abrem e se voltam para baixo, parecendo ou dando o formato mais ou menos das patas de uma aranha. Pois bem, é sobre isso que nós vamos conversar hoje, mas isso tudo acontecerá assim que nós rodarmos a vinheta ou a apresentação aqui do canal. É rapidinho, como diria o professor Raimundo, é vapt, vupt. Fique aí que eu já estou voltando. Bom, vocês viram que, como eu falei, não demorou praticamente nada e nós já estamos aqui de volta. Bom, vamos falar então sobre essa técnica chamada poda radical de raiz. Ah, Amaury, eu sou obrigado a fazer essa poda? Não, de jeito nenhum. Isso, às vezes, é uma opção quando você quer trabalhar a estética do sistema radicular de sua planta ou uma necessidade quando você detecta uma podridão, por exemplo, no caudex ou nas raízes de sua planta. Então é sempre muito bom, pelo menos, você saber como proceder, o que fazer, porque assim como eu falei anteriormente, muitas vezes não se trata de uma opção, de fazer ou não fazer, e sim de uma necessidade, ou seja, ter que intervir, ter que fazer, ou ter que aplicar essa técnica na sua planta, no caso de uma podridão qualquer. Bom, nós vamos estar mostrando passo a passo, detalhadamente, como essas plantinhas estão. Nós temos aqui outros vídeos que mostram a poda radical sendo feita. Eu vou colocar um cardzinho aqui para que você possa ver como foi feita essa poda radical. E hoje nós vamos estar acompanhando para que vocês vejam que não é nenhum bicho de 7 cabeças e que é bem fácil, inclusive, fazer. Então, se aproxime um pouco mais e venha ver tudo que aconteceu ou como essas plantinhas vêm se desenvolvendo desde que foi feita a poda radical em cada uma delas. Se aproxime. Olá, tudo bem? Como vão vocês? Bom, nós estamos arrumando aqui alguns experimentos e encontramos essa plantinha aqui perdida no meio desse matagal. Pois é, olha só que coisa, né? Aqui dentro nós temos uma plantinha. Veja que maluquice. O mato terminou crescendo, ela estava atrás de algumas plantas e eu terminei não vendo. Mas aqui tem uma plantinha. E se eu não me engano, essa plantinha, pelo peso do vaso, foi feita uma poda radical. Essa daqui também foi feita uma poda radical. Já deve ter mais ou menos uns 2 a 3 meses que nós fizemos a poda radical, acredito eu que nessas 2 plantinhas. Bom, como essa plantinha foi atacada, foi tomada aqui pelo mato, nós resolvemos pegar e fazer um vídeo, até para mostrar para vocês que ficou bem engraçado esse negócio aqui, mas para retirar esse mato e ver como estão essas raízes dessas pequenas. Eu acredito que nós vamos ter aqui 2 surpresas. Não sei até que ponto suas raízes se desenvolveram, mas eu posso dizer que pelo menos elas já começaram a emitir raízes. E por que a gente pode dizer isso? Ou por que eu posso afirmar isso, Amaury? Porque
existe desenvolvimento apical nas duas plantinhas, mesmo que essa daqui esteja totalmente camuflada pelo mato. Bom, então a primeira coisa que nós vamos fazer aqui, para até que a gente possa ver essa plantinha, é retirar todo esse mato que está aqui ao seu redor. Acho que dessa forma a gente vai conseguir visualizar melhor e fazer também um trabalho melhor. Também você vai conseguir ver a pequena que está aqui escondida. Bom, pronto, eu acho que desta forma ficou melhor para a gente ver a nossa pequena que estava escondida, camuflada no meio do mato. Pois bem, então são essas duas pequenas que nós vamos estar vendo, pelo menos por enquanto são elas que nós vamos estar averiguando as suas raízes e ver como é que foi ou como é que está o desenvolvimento dessas pequenas. Bom, dá para ver que são duas plantas bastante pequenas, são plantas que quando nós fizemos essa poda radical deveria ter mais ou menos entre 3 e 4 meses no máximo, não tinha mais do que isso, e hoje nós vamos ver como é que essas pequenas estão. Bem, aqui tem chovido demais e nós temos sempre que possível relatado isso para vocês. E nós podemos ver aqui em cima, por exemplo, que se criou uma camada de musgo, né, tipo um líquen, que termina sendo um pouco prejudicial para as plantas. Por quê? Porque este líquen ou esta camada de musgo impede que a água que caia nela seja de pronto absorvida pelo substrato. Ela termina empoçando aqui em cima e vai sendo absorvida muito mais lentamente do que um substrato que esteja limpo, que não tenha essa camada de líquen. Vocês vão poder observar, por exemplo, que quando eu retirar essa camada de líquen ou de musgo, ela praticamente vai vir inteira, ela compacta, né? Essa matéria orgânica verde escura que fica aqui em cima. Eu vou estar mostrando isso para vocês, ou tentando mostrar agora, tirando com cuidado essa camadinha que vai ficar aqui por cima. Notem que existe um pouquinho de dificuldade, tenho que tomar um pouco de cuidado, porque afinal de contas tem algumas raízes aqui embaixo que eu não quero estar prejudicando. Tá vendo? Ela vai soltando aos blocos, ela termina compactando os pedaços. E aí isso termina dificultando a absorção da planta. Vou tentar tirar um pouco mais desta camada, olha só, tá vendo que ela vai formando tipo um tapete, olha. Bom, o que é que nós vamos fazer? Com certeza isso daqui é um experimento que nós fizemos, porque dá para ver. Opa, eu peguei inclusive aqui embaixo em algo duro, deve ser o disco. Vamos lá. Com certeza é o disco que está aqui embaixo. Eu vou pegar uma vasilha para que a gente não faça uma sujeira, uma meleira tão grande aqui, e a gente vai retirar todo esse substrato para ver o que tem aqui embaixo. Bom, vamos lá, então já pegamos aqui um recipiente e nós vamos retirar esse substrato dentro desse recipiente. Podemos fazer isso inclusive nas duas plantinhas. Dessa forma a gente evita que medre todo ao redor aqui e vai ficar uma coisa mais organizada. Então vamos lá. Como eu falei, eu havia aqui sentido algo rígido, como se fosse um disco. Então eu vou estar puxando essa pequena aqui um pouquinho mais. Eu tenho certeza que tem algo aqui embaixo interessante. Não é o disco, não é um disco, é um pedaço de isopor que nós colocamos aqui embaixo. De qualquer forma, eu vou estar virando essa pequena aqui, ó, que ela vai sair mais fácil. Bom, vamos lá. Essa raiz daqui não é da nossa plantinha, tá? Todas essas raízes daqui são daqueles matos que estavam dividindo espaço com a nossa plantinha. Então, todas essas raízes que estão aqui, ó, não fazem parte da nossa pequena. Aqui embaixo dá para ver que tem um branco, deixa eu ver, parece que é cochonilha ou não, deixa eu ver se ela se... Ó, como é que a gente sabe que é cochonilha? A gente passa um pouco aqui, ó, mexe. Se mexer, é cochonilha. Se não se mexer,
são colônias de fungos benéficos. Por quê? Porque são claros. Bom, não está se mexendo, está se desmanchando, então muito provavelmente trata-se de fungos benéficos. Ah, tá, que legal. Na verdade, eu coloquei aqui embaixo uma bola de isopor. Nem me lembrava mais disso. Vejam vocês. Bom, eu vou estar abrindo aqui com muito cuidado para chegar nas raízes dessa plantinha. Eu realmente não quero quebrar ou não quero prejudicar nenhuma dessas raízes que podem ou que estão aqui embaixo. Então vamos comigo? Vamos chegar um pouquinho mais perto para ver como é que está esta pequena. Muito bem, então como eu falei para vocês, a gente vai começar a tirar esse substrato, né? A gente vai fazendo isso bem devagar. Eu vou usar aqui a ajuda de um palitinho de churrasco. Já dá para ver que aqui tem algumas raízes, né? Então eu vou me baseando por ela para tentar não machucar muito, né? E vou livrando essas raízes, ó. Aqui tem uma raizinha. E vamos virando ela. Eu vou sempre molhando um pouco, tá? Porque eu também não quero desidratar essas raízes. E é também uma forma da gente já ir lavando. E sempre eu vou molhando um pouco, porque também é uma forma de nós irmos hidratando essas raízes. Bom, a gente vai tentando tirar. Tem as raízes que estavam, né, também no mato, né, que estava aqui ao redor. E isso termina também dificultando um pouco, tá vendo? Todas essas raízes que estão aqui, ó, são do mato que estava aqui. Essas raízes vão se consolidando e vão trançando, né, bem mais, e isso dificulta muito. Bom, mas a gente vai aqui tentando desmanchar devagarzinho e vai tentar achar onde é que estão as raízes da nossa plantinha. Dá para ver mais raízes aqui. Pronto, deu para tirar nossa plantinha daqui. Vou pegar a bolinha de isopor, tentar botar ela aqui em cima. Vamos tentar jogar uma aguinha aqui para dar uma lavadinha aqui para ver o que aconteceu com a nossa plantinha. Bom, aqui está a nossa plantinha, né? Desse lado daqui a gente começa a ter emissão também de algumas raízes, tá? Do lado de cá tá mais animador, que nós temos mais raízes, né? Bem mais raízes ainda nessa parte daqui. Então aqui tem, deixa eu tentar tirar aqui um pouco desse, ainda tem um pouco aqui de fibra de coco. Vamos tentar tirar aqui um pouquinho, que aí vai facilitar ainda mais para a gente ver como está a situação geral da nossa plantinha. Muito bem, então dá para ver aqui, a gente lavou a nossa bolinha de isopor, né? E separou um pouco as raízes. Então dá para ver bem que desse lado daqui, né, ela está se desenvolvendo bem, tem várias raízes e tudo mais. Porém, do outro lado, como eu já havia falado para vocês, não há muitas raízes, mas já há aqui o surgimento de duas pseudo-raízes. Então vamos esperar para que essas raízes se desenvolvam também. O que é crucial agora? Nós replantarmos essa pequena o quanto antes. Por quê? Porque até o vento resseca e queima essas raízes fininhas que estão aqui, né? Na verdade eu só desplantei ela porque estava com aquela quantidade de mato enorme e que, enfim, fiquei com um pouco de curiosidade para saber como é que ela estava por baixo. Mas o indicativo que ela estava bem é a brotação de folhas que nós podemos ver nos dois galhozinhos dessa pequena, tá certo? Então agora nós vamos replantar essa pequena. Essa daqui eu nem sei mais se eu vou mexer ou não, mas quem sabe a gente não tira também, já que a gente mexeu em uma, a gente pode mexer na outra também. Vamos lá? Replantar rapidamente essa pequena daqui. Muito bem, então vamos ao nosso replantio. Já recoloquei a nossa plantinha no lugar, tá? Então centralizei ela direitinho para as raízes poderem encontrar o substrato quando descerem. E agora simplesmente nós vamos estar completando com substrato. Então é bastante simples, nada demais, né? Vou continuar com a ajuda aqui do meu palitinho para estar
colocando substrato aqui nesse espaço, né? Só que dessa vez a gente vai ficar com um montinho aqui em cima do nosso vaso, né? Isso é até bom, porque eu não vou mais me confundir e eu vou saber que essa plantinha, na verdade, está com a raiz aranha, né? Então, todas as plantinhas aqui que estão com esse tipo de procedimento de raiz, elas têm um montinho em cima porque a gente faz esse mesmo procedimento. Essas daqui foram umas que nós fizemos de teste, então não estavam ainda no montinho. Vocês vão notar, vão perceber o que é que eu quero falar com o montinho. Bom, a gente vai colocando, vamos aqui desfazendo esses torrões, vamos colocando. Isso é bem importante, as raízes têm que estar em contato com o substrato, tá, gente? E aqui em cima, simplesmente, como eu falei anteriormente, vamos fazer o nosso morrinho. Então, eu simplesmente vou ir virando o vaso, pegando esses que caíram aqui e vou colocando. Por quê? Porque eu tenho que cobrir as minhas raízes. Bom, então o que acontece? Vocês estão vendo essas raízes aqui? Elas não podem ficar expostas, elas têm que ficar cobertas, em contato com o substrato. Substrato, raiz, raiz, substrato. Então simplesmente vou vir aqui e vou estar colocando um pouquinho mais de substrato para cobrir essas raízes e dessa forma fazer com que elas se desenvolvam, tá? Isso nós vamos fazer ao redor de toda a nossa plantinha, tá? Quando fica esses grunos, né, a gente desfaz e coloca. Então vocês percebem que agora nós temos um montinho aqui. Talvez por esse ângulo não dê para ver, né? Mas eu vou mudar o ângulo da câmera, então nós vamos perceber como é que nós ficamos com esse morrinho aqui. Lembrando que a bolinha de isopor simplesmente é para conduzir as raízes, né, para que elas fiquem acompanhando o isopor. E aqui nossa plantinha está literalmente pronta. O substrato, sempre que eu faço ele para fazer replantio, eu já faço ele úmido, né? Então é mais fácil porque eu não vou precisar ficar molhando a planta. Aqui ficou um espaço sem, a gente simplesmente vem e completa. Simples assim, tá bom? A maioria eu estou vendo que tem umas bolinhas de vez em quando aí no seu substrato. O que que é isso? Isso na verdade é polyblend, né? Como se fosse um cote, é um adubo inteligente. Todo o nosso substrato a gente pré-prepara adubando. Então, quando a gente pega o substrato, ele já vem adubado, tá certo? Ah, Mauri, onde é que eu encontro esse substrato? Se você quiser encontrar o substrato, eu lhe convido a fazer uma visita em nossa loja, que fica no www.salvadoradenio.com.br. Lá você vai encontrar todos os adubos, né, toda a linha de nutrientes que nós usamos aqui em nossas plantinhas. Bom, dessa posição dá para a gente ver melhor o nosso morrinho, tá vendo? A planta está no alto, o substrato desce. Esse formato se deu por quê? Porque nós colocamos aqui embaixo meia bolinha de isopor, se lembra? Então aqui embaixo tem isopor, quando a gente forra com substrato, ela dá esse formato arredondado e em forma de morro, para que as raízes desçam por aqui, encontrem substrato, continuem se desenvolvendo por essa parte do vaso. Essa plantinha agora vai descansar durante pelo menos 6 meses, então como ela já está no morrinho, eu já sei do que se trata. Todas as podas radicais aqui ficam com esse tipo de configuração de replantio, em cima do morrinho. Então eu já sei que aqui nós temos uma plantinha com poda radical. Então tão cedo não vamos mexer nessa pequena. Só vamos voltar agora a incomodar ela, com certeza, para o ano, quando vamos estar trocando, muito possivelmente de vaso, e é claro, mostrando tudo para vocês. Muito bem, aqui nós podemos ver outras plantinhas também que estão na mesma situação. Essa daqui nós mostramos junto com essa. Temos essa daqui que também está aqui, dá para ver até o morrinho aqui, e essa outra também. Todas elas estão com emissão de folhas, o que significa que muito possivelmente seu sistema radicular está reagindo, está emitindo novas raízes. Nós não vamos mexer nessas plantas e daqui a mais ou menos 6 meses nós estaremos fazendo então um novo vídeo para mostrar o resultado
tanto desta plantinha que nós fizemos essa intervenção agora, quanto de todas as outras. E é claro, vamos mostrar tudo a vocês. Lembrando que nós fizemos esse procedimento na mesma época. Todas essas plantinhas tiveram poda radical ou sofreram poda radical no mesmo dia, né? Então, como nós falamos, nós já podemos ver brotação de folhas, essas também estão com folhas, então significa que está tudo bem. Algumas terminam se recuperando um pouco mais rápido do que outras. Nós podemos ver que essas duas têm um pouco mais de folhas, essa também já está com folhas um pouco maiores, enquanto essa daqui está começando a emitir suas folhinhas agora. É normal. Sempre é bom a gente alertar sobre alguns fatores. E eu não tenho dúvida nenhuma de que uma das coisas preponderantes ou mais importantes para que essa técnica dê certo é que a gente não fique desplantando, mexendo nas plantinhas. Deixa eu ver que tem raiz, aí você vai e tira a planta ou desplanta. Será que já tem raiz? Aí você vai e desplanta novamente. Como nós fizemos, inclusive, nessa pequena daqui, né? Nós mostramos essa pequena, mas ela estava com muitos matos, então a gente terminou fazendo para mostrar a vocês. Um dos indicativos que está tudo bem, como já foi falado, é a formação ou surgimento de novas folhas ou galhos ou até mesmo flores nas nossas plantinhas que sofreram esse tipo de intervenção. Bom, então uma das coisas mais importantes é estar observando a plantinha. Ela começou a emitir folhas, começou a emitir galhos ou até mesmo botões florais, significa que ele está reagindo bem e está se desenvolvendo. É natural que o seu caudex murche um pouco, é natural que ela fique um pouco adormecida, um pouco letárgica, um pouco lenta, mas ela vai se recuperando se você fez tudo certinho e vai estar voltando a se desenvolver e desenvolver então as suas raízes. Então tem que se ter um pouco de calma. Bom, e assim chegamos a mais um final de um conteúdo de um vídeo aqui no canal. Então queria muito agradecer a você que assistiu o vídeo na íntegra, que ficou conosco até agora, não perdeu nenhum detalhe deste nosso conteúdo de hoje. É a você que se tornou membro ou se inscreveu em nosso canal, a você que é um amigo ou um parceiro. Muito bem, nós vamos ficando por aqui, mas antes temos que mandar beijos a quem é de beijos, abraços a quem é de abraços e a quem é guloso, como essas plantinhas que mesmo sem as raízes são super gulosinhas, como eu, ou como um certo alguém que nesse momento está olhando para mim, quem será? Acho que é você. Muitos, mas muitos beijos e abraços carinhosos. Aproveito para lhe fazer o convite ou alguns convites. Um deles é ajude ao nosso canal, ajude ao nosso projeto como a Mauri. Basta vir aqui embaixo, clicar no botão inscreva-se e você então fará parte da nossa família. Se possível, ative o sininho de notificações. Se gostou do conteúdo, deixe o seu like. Aproveite, já que está em nosso canal, para assistir os outros conteúdos. São mais de 200 vídeos à sua disposição com os mais variados temas e assuntos. Bom, mas sempre antes de ir embora, nós deixamos 2 conteúdos aqui para vocês e hoje não vai ser diferente. Nesse daqui nós vamos estar falando sobre poda foliar. Aprenda como fazer sua plantinha emitir mais galhos. E nessa outra daqui nós vamos dar dicas fantásticas sobre enxertia. Então, assista os 2 vídeos que eu tenho certeza que você vai gostar. Então, bye bye e até a próxima.